Amém. Amém, meus queridos. Eu quero ler com vocês nessa noite aquilo que está escrito aqui em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É um texto muito conhecido, do qual se derivam músicas, mensagens, estudos. É muito importante. Essa visão de Isaías que ele teve veio trazer luz até para a igreja do Senhor Jesus no futuro. Nós vamos ler o capítulo todo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo, escutem com atenção, mas nunca entendam, observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. O texto começa falando do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que começou bem, servia ao Senhor com uma simplicidade e humildade de coração no começo do seu ministério, no começo do seu reinado. Mas aconteceu que ao longo do tempo ele foi se fortificando, ele foi se fortalecendo, ficando mais rico. E o que aconteceu é que ele começou a se tornar insensível. Ele começou a se tornar arrogante. E durante uma das atitudes de arrogância sua, ele entrou no templo, esse mesmo templo onde acontece esse cenário que nós vimos aqui, e ali então, quando o sacerdote foi oferecer o sacrifício que ele havia levado ali para ser oferecido, ele disse: eu mesmo vou oferecer. E o sacerdote disse: não, você não pode oferecer. A lei de Moisés diz que você não pode oferecer. Ele diz: mas eu sou o rei e eu mando. E eu vou fazer assim, pronto, e acabou. E a hora que ele foi oferecer, ele ficou leproso. Na hora, apareceu uma mancha em sua testa e ela se esparramou rapidamente pelo seu corpo. Ele se tornou leproso e imediatamente os sacerdotes tiraram ele do templo, dizendo: ele não pode ficar aqui, ele não pode ficar aqui. Então o rei Uzias não teve como continuar o seu reinado como antes, e ele ficou separado numa casa e ele não tinha mais como governar. E o seu filho Jotão começou a ser o príncipe regente, então, que estava... o seu pai ainda vivo, e ele já começava a governar ali Judá, porque o seu pai estava leproso, não tinha como conviver com as outras pessoas, tinha que ficar isolado.
Então, basicamente, o reinado foi sendo passado para o seu filho Jotão, enquanto Uzias foi se definhando com essa doença, e ela começou bem, nitidamente, por causa de um ato de arrogância dele dentro do templo do Senhor, quando ele estende a sua mão para fazer algo, porque ele era o rei, mas não era devido o sacrifício que ele queria fazer, da forma como ele queria. Então foi até que Uzias morreu. E quando ele morre, no ano em que Uzias morreu, é uma mudança de reinado, e para aquela época em que a monarquia existia, quando um rei morria, vinha as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Porque diferente do sistema que nós temos, que um presidente fica 4 anos no governo, e se ele não estiver indo bem, as pessoas podem ali planejar, às vezes tirá-lo, alguns foram até impeachmentados, mas no caso de um rei, ele deveria ficar até a sua morte. Então, toda vez que um rei mudava, trazia uma série de expectativas ali, de ansiedade no meio do povo. As pessoas não sabiam se ia ser um bom rei, se não ia ser um bom rei. E agora aqui então está nesse cenário. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Ele estava no templo, provavelmente oferecendo um sacrifício ao Senhor naquele momento, e ele teve uma visão enquanto estava ali. Isso aconteceu em algumas outras ocasiões também, como nós vemos o pai de João Batista, enquanto estava oferecendo, também teve uma visão de anjo, mas agora Isaías vê, a visão que ele teve era que acima do templo onde ele estava oferecendo sacrifício, havia um trono alto e sublime, havia um trono muito alto, e ele teve aquela visão, e aquela visão era espantosa, porque ele viu um grande trono, alto e lindo, maravilhoso trono, e ele viu lá no topo daquele trono o Senhor dos exércitos, o rei. Deus estava naquele trono assentado ali, e a roupa dele, o séquito dele, o manto real dele, ali era grande, e ali cobria, a aba da sua veste cobria todo o templo. E quando ele teve aquilo, ele começou a ficar espantado, ele disse: eu estou vendo Deus, eu estou tendo uma visão de Deus. E então ele via que ali, em torno do trono de Deus, haviam serafins, que eram seres ardentes, e esses seres ardentes, que eram os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 eles tapavam o rosto, com 2 eles voavam, e com 2 eles cobriam os pés. Então, a visão dos serafins é uma visão muito interessante, porque são anjos que estão diante do trono de Deus, diante da presença santa de Deus, e eles cobrem o seu rosto é coberto, por causa da visão da glória de Deus. Os próprios serafins têm o seu rosto coberto, por causa da glória, a visão da glória de Deus. Amados, enquanto Isaías estava tendo essa visão, os serafins ficavam, tem vários serafins, nós não sabemos quanto tem aqui nessa visão, mas uns clamavam ao grupo dos outros que estavam de frente, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E essa expressão dos serafins, Santo, 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 3 vezes falando sobre a santidade do Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, nos mostra que há coisas que nós não enxergamos, mas elas existem e são reais. A primeira delas que nós não vemos é que Deus pode estar muitas vezes em muitos lugares e as pessoas não têm a noção disso. É o mundo espiritual. No caso de uma igreja do Senhor, Jesus Cristo diz que Ele passeia no meio da sua igreja. Então você vem no meio de um culto e muitas vezes você não está vendo, mas a presença e a glória do Senhor estão naquele lugar. E se alguém conseguisse ter uma visão dessa, viria realmente, estremeceria. Irmãos, mas tem muitas visões que as pessoas têm que são visões bem simplistas a respeito da santidade do Senhor. Na realidade, quando alguém tem uma visão do Senhor mesmo, o que acontece é que essa pessoa, ela tem a sensação de morte, sensação de que vai morrer, como Isaías teve. Alguns caem ao chão, como Daniel caiu ao chão, como João na ilha de Pátimos também caiu como morto ali também, porque a visão da glória de Deus é muito pesada para o homem, é muito forte para os olhos humanos. E olha o que acontece, os anjos aqui, os serafins, são anjos ardentes, eles fazem uma revelação sobre a santidade do Senhor.
Eles poderiam trazer outros atributos de Deus, mas o atributo que ele traz para que Isaías soubesse é a santidade de Deus. Sendo falada 3 vezes, isso mostra o quão santo ele é, porque algo que fosse falado 2 vezes mostrava intensidade. Quando está falando sobre a santidade do Senhor 3 vezes seguidas, está mostrando que é muito, muito intenso. De tal forma que Deus é plenamente santo, não há uma mancha moral nele. Nunca, nenhum pensamento imoral. Deus é plenamente santo. E a santidade de Deus é a única no universo. Mas você pode me dizer, os anjos de Deus não são santos? São. Mas os anjos de Deus são santos porque estão na presença de Deus. Serafins são santos? São. Mas são santificados por causa da presença santa de Deus. Porque o fator gerador de santidade é a presença real de Deus. E essa presença de Deus que santifica a igreja. Nós somos chamados na igreja de santos. Nós somos os santos de Deus porque somos separados para Ele. Mas por que somos santos? Porque nós não pecamos ou não erramos? Não, porque a presença dEle nos santifica. A presença de Deus santifica o lugar onde Ele está. De tal forma que um culto passa a ser santo, diferente de uma outra reunião qualquer, porque a presença de Deus santifica o culto. E o seu Espírito é santo. E o Espírito Santo, quando vem habitar em nossas vidas, ele deixa o templo, que é a nossa vida, o nosso corpo, santificado ao Senhor. E o desejo do Senhor é que seu povo seja santo, porque Ele é santo. E Ele age no meio do seu povo em santidade. E nós vemos que essa revelação foi muito interessante, porque ela choca com a postura de Uzias, o rei, que havia profanado o templo do Senhor, entrando e fazendo de qualquer forma, achando, eu estou na casa de Deus, eu faço do jeito que eu quiser, porque eu tenho autoridade aqui dentro. Meus queridos, todos nós devemos ter muito cuidado ao entrar na casa do Senhor, guarda os teus pés, diz o livro de Eclesiastes, quando entrares na casa de Deus. Guardar os pés quer dizer, tome cuidado da forma como você entra. E eles tinham, todo o povo oriental, tinha um costume ali antigo, e muitos ainda têm, de quando eles entram numa mesquita, entram num templo, entram numa sinagoga, eles descalçam os pés, tiram os sapatos dos pés ali, para entrar no lugar, porque faz referência a, eu não posso entrar com a sujeira dos pés do caminho, dentro de um lugar santo. Então, nesse sentido, a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Essa visão foi muito impactante. Nós vemos que o impacto dessa visão é que o rei Uzias havia morrido. Mas Deus se mostrou como o grande rei. Que independente de Uzias, que os seus dias passaram, os dias do Senhor nunca passarão. Ele está sentado num trono alto e sublime. Seu governo nunca passará. Nós vemos aqui também que é revelado a figura dos serafins, que até então nunca havia sido revelada antes. E serafins aqui são vários deles, eu já fiz um comentário a respeito de que com 2 eles cobriam os pés também, com 2 eles cobriam o rosto. Nós vemos que aqui é revelado também que o manto real do Senhor enchia o templo, onde eles estavam ali sacrificando, fazendo os sacrifícios normais. Então Deus estava naquele lugar mesmo que Isaías não visse. E quantas vezes Deus já havia estado naquele lugar? O trono da sua presença estava sobre aquele lugar. Havia um lugar ali chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde havia uma arca, a Arca da Aliança, ainda presente nos dias de Isaías, ela estava ali no templo, e ela era o símbolo máximo da presença de Deus, mas ela era um símbolo. Mas a presença real agora Isaías viu. É uma presença que está sobre qualquer símbolo. Na realidade, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, porque você foi chamado pelo Senhor para ser dele, para andar com Ele e para Ele. E nada mais cabe na vida de um crente, meus queridos, a não ser entregar a sua vida ao Senhor Jesus e pertencer a Ele. Jesus então passa a ser Senhor da nossa vida. E o senhorio de Cristo nos santifica.
Conforme nós andamos na sua presença, nós somos santificados por andar com Ele. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus quer andar com você também, quer que você ande com Ele também a cada dia. E a santificação, ela vem de andar com o Senhor, de viver na sua presença. É revelada a questão da santidade de Deus de uma forma muito intensa, como nós falamos. Isaías teve a sensação de morte. Ele disse: eu estou morrendo, eu estou sabendo que eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei, e eu sou uma pessoa de lábios impuros. O que quer dizer lábios impuros? Ele era um profeta, ele já era um profeta. Como ele poderia ser uma pessoa de lábios impuros? Ele era uma pessoa de lábios impuros porque de vez em quando saíam algumas coisas indevidas da sua boca. E ele falou: eu também habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu moro no meio de uma sociedade que fala coisas indevidas e eu acabo também sendo influenciado por isso, e eu vou morrer porque eu estou percebendo o meu pecado sobre mim. Ele não confessa outros tipos de pecado, mas na hora o que sai dele é aquilo: eu falei o que não devia, meus lábios estão impuros. Eu não sei se ele havia reclamado de alguém, eu não sei se ele havia fofocado da vida de alguém, se ele falou algum palavrão, se ele amaldiçoou alguém, alguma coisa foi, porque ele falou: a minha boca não está bem para estar na presença de Deus. E eu quero falar algo da palavra de Deus para você, que se você tivesse uma visão do trono e da glória de Deus nesse momento, você se derramaria ao chão, cairia aos pés do Senhor e imediatamente identificaria pecados na sua vida que talvez você conviva com eles como se não fosse nada demais. Mas quando alguém tem a visão da glória de Deus, a sensação de morte por causa do pecado, ela é muito grande. E eu vou dizer para vocês que um dos fatores pelos quais Deus não mata pessoas hoje na sua presença é porque Deus prefere muitas vezes ter um afastamento da sua glória, da sua presença, da igreja, para que não mate pessoas como a Bíblia fala a respeito de Ananias e Safira, que morreram na presença do Senhor por uma oferta mal feita que fizeram ao Senhor, por uma mentira que contaram na presença de Deus. Amados, a outra revelação que os serafins dão é que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Tem muitos que só veem caos em todo lugar, mas a notícia que vem do céu é que toda a terra está cheia da glória de Deus. E onde ela está? Como é invisível a santidade de Deus, como é invisível a glória e presença do Senhor, também, em certa forma, é invisível a glória de Deus que está rodeando a terra. Mas ela é real, a glória do Senhor enche a terra, está presente na terra. Agora nós vemos o efeito que isso começou a causar na vida de Isaías quando ele teve essa visão. Ele treme diante do Senhor, põe a mão na boca, ele diz que iria morrer. Mas a Bíblia diz que algo aconteceu no lugar onde ele estava, o templo do Senhor. Era feito de grandes pedras as paredes ali. E o templo todo começou a chacoalhar. Quando ele começou a ter aquela visão, o templo começou a chacoalhar. Aquelas pedras enormes começaram a chacoalhar. E a Bíblia diz que até as portas que havia no templo do Senhor começaram a chacoalhar. Até o alicerce sentia chacoalhar, o chão do templo do Senhor tremia. E de repente a casa do Senhor começou a se encher de fumaça. Foi se enchendo de fumaça que vinha da glória de Deus. Aí que Isaías tremia mais. E aí que ele diz: eu vou morrer. Porque a glória de Deus começa a fazer uma mudança no lugar em que ela está. Existe a glória invisível de Deus e não manifesta, e a glória manifesta de Deus. A glória não manifesta é aquela que passa despercebida. A glória manifesta de Deus é aquela que age e treme o lugar, faz coisas acontecer, traz milagres, ações de Deus,
quer seja a morte de Ananias e Safira, quer seja a cura de pessoas que estão enfermas, mas a glória manifesta de Deus, ela age no ambiente humano. E agora que nós vemos aqui que a glória manifesta, ela se manifestou de tal forma que o templo tremeu. É semelhante ao que a Bíblia diz quando os apóstolos estavam reunidos pedindo poder e autoridade ao Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Porque esse tremor vem muitas vezes sobre a manifestação da glória de Deus, ela treme lugares. É um princípio de terremoto onde Deus age manifestando a sua presença. Uma das características da manifestação real da sua presença é o tremor no lugar onde estão reunidos. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na cadeia e por perto da meia-noite estavam louvando e adorando a Deus com as costas partidas pelos açoites. Mas por perto da meia-noite houve um terremoto naquela cadeia. A cadeia toda tremeu, semelhante ao que aconteceu aqui com Isaías, porque Deus visitou aquela cadeia. O lugar onde Deus visita, meus queridos, alguma coisa pode acontecer, porque quando Deus manifesta a sua presença, quando a presença do Senhor passa despercebida, às vezes nós nem sabemos que Ele esteve ali naquele lugar, como Jesus no caminho de Emaús, estava passando meio que despercebido, e os dois discípulos de Jesus não sabiam que estava na presença dEle. Mas há situações em que a glória de Deus ela se manifesta, porque é Deus quem decide se vai manifestar ou não a sua presença. E a igreja do Senhor tem que buscar a presença do Senhor, mas ela tem que pedir ao Senhor também que manifeste da sua presença, manifeste da sua glória, porque alguma coisa vai acontecer. Quando Deus manifesta o seu agir, a sua glória é manifesta, ela é vista com sonhos, com visões, com o agir de Deus, mas nós devemos clamar, porque há um céu sobre a nossa cabeça, há um trono sobre as nossas cabeças, há um rei que é sobre todas as coisas, é o rei das nações, e ele existe, ele é real, realmente a igreja do Senhor precisa buscar dessa presença. Às vezes nós estamos buscando de notícias dessa terra, nós estamos nos enchendo os nossos corações com fatores simplesmente do dia a dia. E às vezes nós vamos ficando crentes apagados porque nós não sabemos o poder gigantesco da glória de Deus que está sobre a terra. Uma fagulha da sua presença e glória enche a terra, mas ela se espalha por todo o universo. Então, quando Isaías clama, estou morrendo, porque os meus lábios estão impuros. Eu estou na presença do rei. Os meus olhos viram o rei. Um dos serafins voa rapidamente, velozmente, e vai até o altar onde estava sendo oferecido um sacrifício. Talvez fosse o sacrifício que o próprio Isaías, como profeta, periodicamente ele oferecia ao Senhor. E ele fazia isso, como qualquer judeu fazia. E ele estava ali no templo, provavelmente, talvez fosse o sacrifício que ele mesmo estava apresentando ao Senhor, mas talvez com o coração distante. Você já louvou a Deus e muitas vezes não presta nem atenção na música que você está cantando? Já aconteceu com você? Já aconteceu de você entrar e sair da presença de Deus num culto ao Senhor e ficar com a cabeça no mundo da lua, você nem sabia direito o que aconteceu no ambiente do culto? Já aconteceu alguma vez que a palavra do Senhor é pregada, está caindo fogo do céu e você nem se apercebe do que foi pregado no culto, porque você está distante? Isaías provavelmente estava distante, com o seu coração talvez distante, talvez pensando algumas coisas sobre o seu país, a situação que estava agora, porque é muito interessante que ele revela aqui a respeito da morte do rei Uzias, e talvez fosse uma preocupação do seu coração. Mas o serafim vem, voando velozmente, e vai até o lugar onde estava sendo oferecido o sacrifício. E ele tira ali uma brasa com uma tenaz, e ele vem então e toca a boca de Isaías com aquela brasa. Se você me perguntar se eu acredito que aquela brasa era real, realmente estava ali no templo, sim, eu acredito que era real. Eu não acredito que era uma brasa espiritual. Eu acredito que era uma brasa do sacrifício real que estava acontecendo ali naquele momento. É uma interação entre céu e terra o que está acontecendo. A visão era espiritual, mas dentro de um cenário real do templo em que eles estavam ali.
E algo muito interessante acontece, e algumas pessoas, ao longo da história, pedem ao Senhor: Senhor, me queima com as brasas vivas do teu altar, porque eu quero ser purificado do meu pecado. Tem até canção que diz isso. Canção que diz: toca em minha alma e meu coração, vem queimar, me queima com brasas vivas do altar. E essa canção, ela fala a respeito de queimar com brasas vivas do altar. Por quê? Porque às vezes você tem a sensação de que é através dessa brasa viva que vem do altar, do sacrifício, que nós somos purificados dos nossos pecados. Mas não é bem assim. Mas essa brasa não estava purificando os lábios de Isaías? Estava. Mas por quê? Porque havia um sacrifício sobre a grelha do altar. E a gordura desse sacrifício era sempre dedicada ao Senhor, e ela escorria pela grelha e caía sobre as brasas, intensificando o fogo que estava sendo feito. Uma dessas brasas agora, tocado pelo sacrifício, agora vai até os lábios de Isaías, tocar os lábios dele para causar purificação. Aleluia. Tem algo muito profundo nessa mensagem. Porque não é qualquer brasa, não é uma brasa que veio do céu. É uma brasa que estava tendo contato com o sacrifício pelos pecados, que tocando nos lábios de Isaías vai causar purificação. O Senhor então diz: ouve a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E essa pergunta do Senhor, essas duas perguntas, a quem enviarei e quem há de ir por nós, é algo que tem sido pregado no mundo inteiro. Em todas as igrejas, em lugares missionários tem sido pregado, e muita gente tem levantado suas mãos dizendo: envia-me, Senhor. Não apenas como Isaías, mas envia-me também. Eu quero trabalhar, e eu quero falar algo muito importante que estava acontecendo, porque Isaías estava morando dentro do seu país, ele não foi enviado para um outro país para ser um missionário, meus queridos. Ele era um profeta, com uma missão do Senhor agora de levar a palavra de Deus. Mas o Senhor diz para ele que ia ser difícil para ele como profeta, porque ele ia pregar a um povo que tinha o coração obstinado, coração arrogante, coração duro, ouvidos fechados para a mensagem de Deus. Isaías, ele vem clamar muito por justiça, uma justiça de Deus, realmente que as pessoas mudassem de atitude, mudassem o coração. E agora o que o Senhor revela para ele é: você vai pregar e as pessoas parece que estão com ouvidos fechados, com os olhos encobertos. E é isso que vai acontecer, esse povo realmente está nessa situação. E o Novo Testamento diz, a respeito dessa passagem mesmo, dizendo: prega a este povo, seus ouvidos estarão fechados, seus olhos estarão fechados, seu coração estará amarrado para não receber a palavra. E por quê? Porque ouviu de mau grado, porque ouviu com um coração desprezador a palavra do Senhor. Quando você ouve a mensagem do Senhor com coração desprezador, você não vai receber o conteúdo daquilo que Deus tem para tratar com você. E foi isso que aconteceu com Israel. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, disse o Senhor. Meus queridos, até hoje a nação de Israel está distante do Senhor, com o coração obstinado, realmente distante. Mas não é só ela, porque o que acontece ali é o mesmo que acontece com qualquer outro ser humano ao redor do mundo. Muitas vezes nós estamos no local sagrado de Deus, nós estamos num templo do Senhor, nós estamos num lugar de santidade do Senhor, mas o nosso coração muitas vezes pode estar apático. Coração apático à glória de Deus. E não percebemos o tempo, o momento da visitação do Senhor. O Senhor pode passar por sua igreja e você não ser abençoado. O Senhor pode passar com uma cura para você em um determinado momento e você não ser tocado por ela, porque estava distante do Senhor.
Mas aqui é uma revelação. Deus abre o mundo espiritual. Deus abre o mundo espiritual e isso muda a vida de Isaías. Nunca mais ele foi o mesmo. A partir daquela visão. Cada vez que ele se lembrava daquilo, ele tremia diante da presença de Deus, porque é algo que veio e nunca mais ele foi o mesmo. Mas eu vou enviar você a um povo teimoso. Povo de coração duro. E eu quero perguntar para você, você é uma pessoa de coração duro? Você é uma pessoa de coração duro? Porque Jesus conta a parábola do semeador. Na parábola do semeador tem um coração que é bem duro. A semente toca o solo, mas não consegue entrar naquele solo, porque o coração é duro. O fato de estar num ambiente santo não quer dizer que você tenha um coração maleável, ensinável, coração pronto para ouvir. No meio da igreja do Senhor pode ter muita gente de muitos corações diferentes. Porque o Senhor veio para Israel, Ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho foi não só aberto, mas escancarado aos gentios. Muitos vieram e abraçaram Jesus pela fé e foram salvos, estão sendo salvos até o dia de hoje. Mas Isaías, quando recebe essa palavra que o coração deles ia estar duro, ele disse, mas Senhor, até quando o coração desse povo vai estar duro? E o Senhor fala uma coisa aqui que é muito interessante. Eu vou começar falando aqui, versículo 9, ele diz assim, vai dizer a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo. Engorda é um termo interessante, né? Porque às vezes a pessoa vai recebendo a palavra de Deus, vai recebendo, e ela vai engordando espiritualmente, mas isso não quer dizer que ela vai tendo muito conteúdo guardado. E é o que estava acontecendo no povo de Israel, sabia vírgula por vírgula da lei do Senhor. Engorda o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. A impressão que dá é que Deus está falando para Isaías fazer isso, endurecer o coração deles, fechar os olhos deles. E por quê? Agora eu quero que você se coloque na posição do povo de Israel e dos governantes também. Havia um profeta chamado Isaías, que dizia para eles, vocês vão tomar o maior couro dos seus inimigos. Se vocês não se converterem, eles vão chegar, eles vão arrombar as portas da cidade, vão derrubar as muralhas, vão estuprar as mulheres e as crianças, e vão matar as crianças, jovens e velhos. Eles vão fazer o que querem com vocês. Aí os líderes falavam, tira esse homem daqui. Que palavra é essa que ele vem trazer para a gente? Desanimando todo mundo aqui dentro. O exército mesmo, quando ouve esse homem falar aqui, está todo mundo falando, não é? E se acontecer mesmo? Então enxotavam Isaías para outro lado. Ele voltava com outro clamor, porque ele começa a clamar, irmãos, contra Israel, contra Judá. Ele disse que Israel seria levado pela Síria, e ele não contente de profetizar apenas contra Judá, ele vai em Israel e profetiza ao rei e aos governantes de Israel que eles seriam levados cativos pela Síria. Depois ele volta dizendo que a Babilônia ia levar Judá cativo. Ele começa a profetizar. E ele diz, não é só isso, o Egito também vai perder a guerra. A Síria também vai ser levada. Ele começa a profetizar contra os reis vizinhos também. E aí começa, todo mundo fala, da onde que sai esse homem aí, que vem com essa mensagem de desgraça para a gente? Porque ele está falando que a gente vai perder a guerra. Ele está falando que nós vamos ser devastados, que vai chegar uma nação distante e vai acabar com a gente. Então, meus queridos, esse é o fator que foi travando os ouvidos das pessoas. Quando ele chegava para falar sobre conversão e mudança, as pessoas falavam, eu não quero nem ouvir esse homem.
Nesse sentido, a própria mensagem que ele pregava foi travando os ouvidos, fechando os olhos das pessoas, porque era uma mensagem dura, que falava sobre conversão. Mas e se o povo tivesse convertido e tivesse aceitado a mensagem? Teria se convertido, não aconteceria a desgraça que viria. Porque as desgraças que estavam sendo profetizadas, elas tinham um C. Vai acontecer se vocês não se converterem. Vai acontecer se vocês não deixarem o Senhor agir. Não se converterem, não se quebrantarem diante do Senhor. Agora, passa o tempo. E o texto diz aqui que o Senhor vai fazer com que o coração deste povo esteja obstinado até que se assolem as cidades, versículo 11, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda que a 10ª parte ficar, um restantezinho ficar, tornará a ser arrasada. E é muito interessante o que ele está falando, porque isso acontece um pouco tempo depois dos 70 anos do cativeiro. Mas Israel não foi totalmente devastado na ocasião, ficaram ainda os pobres sobre a terra. Mas no ano 70 depois de Cristo, na segunda vez que essa profecia acontece, ela acontece de forma devastadora. Israel é totalmente eliminado do mapa literalmente. Não existia mais o país Israel a partir do ano 70 da era cristã. Foi devastado completamente. Ainda tentaram se levantar, mas veio outros levantes e eles são arrasados em novas tentativas de resistência, eles são arrasados até que acabam com todo mundo. Os que não morreram fugiram para outros países e a terra ficou deserta conforme está escrito aqui. Isso era necessário acontecer, porque o próprio Filho de Deus esteve presente no meio deles. Isaías, conforme diz a história, foi cerrado ao meio. Mataram os profetas do Senhor. Então, numa das parábolas, Jesus diz: então o dono da vinha, depois de ter enviado seus vários servos, e eles terem sido espancados, e alguns deles mortos, ele enviou seu próprio filho, dizendo: de certo respeitarão o meu filho, e não o ultrajarão, não o envergonharão. Mas o que fizeram com o filho, o tiraram para fora da vinha, representando Jerusalém, e o mataram na porta. Mataram o próprio Filho de Deus ali por lá. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi morto num lugar chamado Getsemane, que ficava do lado de fora de Jerusalém, cumprindo-se aquilo que foi dito, o próprio Filho de Deus. E o que acontece então é que Israel é devastado, e ali a partir do ano 70 depois de Cristo fica completamente, e vai ficando completamente. Ainda tem uma tentativa da batalha de Massada, que vem depois do ano 70, mas mesmo assim foi a última resistência. E o que acontece, amados, é que Israel só vai voltar a ser país em 1948. E aqui está falando sobre uma profecia que eu acho muito interessante. Isso vai acontecer. Ainda que a 10ª parte se levante, tornará a ser arrasada, como o carvalho. E como ele fala aqui, 2 árvores era o terebinto. E cita 2 árvores que, ainda que o tronco fosse cortado rente ao solo, no tronco, a semente que ele tem é o próprio tronco, porque são árvores que voltam a brotar. Em 1948, Israel começa a brotar novamente como nação, se cumprindo aquilo que Isaías está dizendo aqui. Era necessário que fosse arrasado a terra,
que isso acontecesse. Mas o toco voltará a brotar, diz Isaías. E o toco voltou a brotar. Aquilo que havia sido cortado completamente, não tinha mais nenhum vestígio de vida, voltou a brotar, porque Deus é poderoso para fazer quase que depois de 2 milênios, um país que não existe mais voltar a ser um país. Ele deu ordem às nações que devolvessem ali os filhos de Israel. E eles voltaram e ali formaram de novo o Estado de Israel. Você começa a perceber como que a Bíblia é tremenda, é poderosa, e Deus é Deus sobre os tempos, e Ele conhece a história, Ele sabe de todas as coisas, e Ele está dizendo, e nós hoje, nós somos privilegiados, porque hoje eu estou pregando sobre uma coisa, não que vai acontecer, algo que é fato histórico. Você, meu querido, vive numa época de um dos maiores milagres da Bíblia, que é a restauração do Estado de Israel. Mas Jesus tem uma ligação muito importante com esse fato do trono de Deus sobre a sua santidade ser revelada. A minha pergunta é: quem estava sobre o trono? Nós vemos, é o Senhor dos Exércitos. É nos revelado no Antigo Testamento, é o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero ler com você João capítulo 12. Versículo 37 ao versículo 41, nós vamos ter uma revelação no Novo Testamento a respeito do Velho Testamento. Se houver a possibilidade de colocar para a gente aí. João 12, 37 ao 41. No entanto, apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Que é Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, que outro lugar? Isaías capítulo 6. Esse texto que ele menciona agora é o texto de Isaías capítulo 6 que nós lemos nessa noite. Cegou os seus ouvidos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e os cure. Isaías disse isso porque... Eu quero que todos falem junto comigo. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Que glória de Jesus que Isaías viu? Viu o Senhor em glória sentado sobre o seu alto e sublime trono. De quem os serafins estavam falando? Do próprio Cristo, Jesus. Isaías viu a glória dele. É-nos revelado no Novo Testamento que quem estava sentado sobre o trono era o Filho de Deus, manifesto em glória, tendo o nome no Antigo Testamento de Senhor dos Exércitos e no Novo Testamento de Jesus Cristo. Mas era a mesma pessoa. Quando Jesus está andando no meio da sua igreja, podemos dizer também, biblicamente falando, que é o Senhor dos Exércitos que está no meio da sua igreja. É o Senhor das batalhas. É o Senhor que está à frente do seu povo. E Ele é santo, santo e santo. Que tremam os batentes da casa do Senhor. Que chacoalhe o povo de Deus para que se volte à santidade do Senhor. Isaías viu a glória de Cristo. Você entendeu que eu não estou exagerando, não estou inventando nada, está escrito na palavra do Senhor que Isaías viu a glória do Senhor, inclusive é mencionado o mesmo texto da glória do Senhor de Isaías capítulo 6, sobre o endurecimento do coração deste povo. Ele é o Senhor absoluto, ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor, Senhor que se revela à igreja, Senhor que visita o seu povo,
Ele desce do seu trono e morre numa cruz pelos nossos pecados, mas ressuscita ao terceiro dia, sobe vitorioso ao céu, agora também, meus queridos, não apenas como Rei do universo, mas restaurando ali um povo para Deus. Realmente, nós vimos a glória de Cristo. A glória de Cristo está sendo vista aqui por Isaías. Isaías sabia disso, não nitidamente, mas é revelado no Novo Testamento. É revelado no Novo Testamento. E a glória de Cristo, ela é tão grande que eu não estou dizendo para você que ele é mais um personagem da Bíblia. Jesus não é mais um personagem da Bíblia. Certa ocasião, Jesus leva consigo para uma vigília no monte. E ali ele leva Pedro, Tiago e João. E os três estão com muito sono, estão orando, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amém, 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 dorme. E a hora que acordaram, estava tudo brilhando. Resplendor para todo lado, parecia o sol ao meio-dia em cima do monte, madrugada. Parecia o sol ao meio-dia. Jesus havia mostrado a sua glória. E a sua glória é irradiada também em Moisés e Elias, que vêm visitá-lo. Naquele momento, sob ordem de Deus, eles vêm visitar Jesus e falam com ele de como seria sua morte em Jerusalém. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. A lei e os profetas vêm se encontrar com Cristo, dependentes dele, da sua morte na cruz do Calvário. Tem coisas muito profundas na palavra de Deus que às vezes a gente não entende. Às vezes nós não sabemos quem nós estamos adorando. Às vezes nós não sabemos o quanto Ele é santo. Às vezes nós não temos a devida impressão de quanto Ele é grande. Às vezes nós não temos a devida impressão de quanto Ele é fiel, quanto Ele é bondoso. Nós não sabemos às vezes a extensão do seu amor e nós muitas vezes estamos louvando ligeiramente, superficialmente a sua presença, a sua glória. E como Deus havia tocado já no meu coração a respeito dessa mensagem nessa noite, quando nós estávamos cantando aqui, vim para adorar-te, vim para cantar-te, e naquele momento eu estava dizendo, Senhor, isso é maravilhoso, porque eu vim nessa noite para manifestar realmente que eu quero te adorar. Eu vim adorar ao Rei, ao Senhor dos Exércitos, ao Cristo, Filho do Deus vivo. Manifesto realmente aos olhos de Isaías e manifesto a sua igreja. Mas eu não sei como está você, mas a questão é que Deus requer para si um povo que seja santo, santificado e ande em santidade com Ele. E é esse povo santo que o Senhor vai levar com Ele, porque é separado para Ele. Alguns estão tão interessados em viver a sua própria vida, cheio dos seus caprichos, meus queridos, que deixaram Jesus de lado. Mas Jesus, se Ele for Senhor da sua vida, você vai ser santificado pelo senhorio dEle, por andar com Ele realmente.